Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Deus rejeita a Saul como rei. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora aí do Brasil, em outros países onde se encontram os nossos irmãos e as nossas irmãs também. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, para a glória de Deus, amém? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul, aleluia, lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas, aleluia, os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava, aleluia, condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, você, meu irmão, minha amada ouvinte da palavra de Deus, você, minha irmã, estamos diante de uma santa, bendita e eterna e gloriosa e majestosa palavra. Olha aqui, minha irmã, ouça. Olha aqui, meu irmão, ouça. O que aconteceu com o rei Saul? Mas o porquê que isso aconteceu com o rei Saul, de Deus haver rejeitado a Saul como rei, para que certamente não reinasse ali, sobre o povo do Senhor? Qual foi o motivo do porquê Deus tomou essa decisão? Como foi que Deus ficou para que tomasse Deus essa decisão?
Porque cá para nós, existe decisão que Deus toma, porque certamente dá a entender que Ele é obrigado a tomar certos tipos de decisão. E no caso aqui com relação ao acontecido, acerca da ordem do Senhor para o rei Saul executar a palavra de Deus como Deus queria que Saul a executasse, por não executar como Deus, aleluia, ordenou que ele a executasse, Deus então certamente foi obrigado a entender, a tomar essa decisão, né? Aleluia, louvado seja Deus, de rejeitar Saul como rei, né? Ou seja, certamente, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, santo é o Senhor. Saul não tinha condições, nesse momento que ele faz, aleluia, o que fez, deixando de fazer como Deus ali havia mandado que ele fizesse. Então certamente Deus entendeu, não serve para ser rei. Não serve por quê? Porque a ordem de Deus, aleluia, quando Deus dá uma ordem, aleluia, seja para ele ou seja para ela, seja para mim ou seja para você, quando Deus dá ali uma ordem, está dado uma ordem, e o que Deus manda que faça tem que ser feito, e não tem que ser feito como eu quero, como eu penso, como eu imagino, como me dizem, mas tem que ser feito como Deus ordena, como Deus fala, como Deus manda. E aí que está o problema para Saul. Olha o problema que ali, louvado seja Deus, aleluia, aconteceu na vida de Saul. Agora então nós entramos na palavra para que nós possamos entender um pouco melhor esta palavra, acerca do porquê Deus, né, tomou a decisão certamente de haver o Senhor Deus rejeitado a Saul como rei. Não foi por acaso que Deus tomou essa decisão. Mesmo Samuel ficando triste, mesmo certamente Samuel ficando mais que triste, um exemplo, né? Quando certamente o Senhor tomou essa decisão, aleluia, vamos entrar na palavra, minha irmã, vamos entrar na palavra, meu irmão, para que nós então possamos entender um pouco melhor o porquê Deus tomou essa decisão de rejeitar Saul como rei, ou seja, Saul não servia, aleluia, porque como Deus dá ali uma ordem, ele não executa. Não tinha condições então Saul de continuar sendo rei. Não tinha condições de Saul continuar sendo rei. Mas por quê? Porque a ordem de Deus, aleluia, ele não executou como Deus queria que ele executasse. Então não tinha condições Saul de ser rei. Então por não ter condições de Deus, então rejeita ele como rei, não serve. Vamos lá para a palavra. Nós estamos apenas dando início à palavra. Convido você a, se possível, ouvir toda a palavra para que você possa entender melhor esta palavra. Louvado seja Deus. Então veja, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, olha só, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, olha o que Deus disse, escute. Aleluia, santo é o Senhor, arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Veja, então Deus está claramente aqui dizendo que quem colocou Saul como rei foi Deus, ok? Mas entenda, Deus está dizendo aqui que ele arrependeu de haver colocado ali a Saul como rei. Mas Deus vai falar para Samuel o motivo do porquê Deus se arrependeu de haver colocado ali Saul como rei. Deus vai falar para Samuel o motivo do porquê Deus arrependeu de haver posto a Saul como rei. Deus vai falar para Samuel o motivo. Primeiro entendemos que a palavra do Senhor vem a Samuel dizendo, aí o Senhor Deus diz, arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Então Deus se arrependeu. É claro, é a palavra que está dizendo, né? Certamente Deus dizendo para Samuel, arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Está aqui, ó, louvado seja Deus, aleluia, santo é o Senhor. Por quanto, aí Deus explica. Primeiro Deus diz, arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Agora Deus vai explicar, escuta, Deus vai dizer o seguinte, ó, por quanto deixou de me seguir. Olha o que Deus fala para Samuel. Deus fala para Samuel que arrependeu de haver posto a Saul como rei. Deus fala para Samuel que Saul deixou
deixou de seguir a Deus. Primeiro Deus disse que arrependeu de haver posto a Saul como rei. E depois Deus disse, aleluia, que certamente Saul deixou de seguir a Deus. Então veja, meu irmão, veja, minha irmã, não tinha então condições de Saul continuar reinando ali. Aleluia. Deixou de seguir a Deus. Como é que ele ia então ainda continuar reinando? Então veja, escuta só, porquanto deixou de me seguir, isso Deus falando certamente dá a entender para Samuel, Deus está falando certamente para Samuel, deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Primeiro Deus diz, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, ou seja, e não obedeceu às minhas palavras, e não fez como eu ordenei que ele fizesse. Samuel certamente, minha irmã, está ouvindo. Samuel certamente, meu irmão, está ouvindo Deus falar. Deus está dizendo para Samuel que arrependeu de haver posto a Saul como rei, porquanto Saul deixou de seguir a Deus, e Saul não cumpriu as palavras de Deus. Isso é o próprio Deus dizendo para Samuel, segundo o que está escrito nesta palavra para mim e para você. O próprio Deus dizendo para Samuel, aleluia, que Saul deixou de seguir a Deus, e Saul não cumpriu as palavras que Deus queria, que Deus ordenou que ele cumprisse. Ou seja, Saul não obedeceu as palavras que Deus queria que ele obedecesse. Aí então, meu irmão, foi a gota d'água para que Deus então tomasse a decisão de rejeitar a Saul. Então Saul não servia. Veja, não foi por acaso que Deus tomou essa decisão, não. Talvez tenha pessoa que pense que Deus toma a decisão por acaso. Ei, escuta, Deus não toma decisão por acaso. É preciso entender porque Deus toma as decisões dele. Aleluia. Saul deixou de seguir a Deus. Saul não cumpriu as palavras de Deus. Como então que Saul ia continuar sendo rei, deixando de seguir a Deus, não cumprindo o que Deus ordenou que ele cumprisse, ou não obedecendo a ordem de Deus? Então não seguia. E Samuel está ouvindo Deus falar com ele. Está aqui, aleluia, glória a Deus. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ficou triste. E Samuel certamente, minha irmã, meu irmão, clamou a Deus a noite inteira, triste, por causa, certamente, do que Deus falou com ele, com relação, aleluia, o que Saul fez, deixou de seguir a Deus, não cumpriu as palavras de Deus. Aí, meu irmão, para Deus, não serve. Para Deus não serve. Então Samuel ficou triste a noite toda, e certamente ali Samuel clamando a Deus, Samuel certamente falando com Deus, conversando com Deus, mas certamente Samuel triste. Aleluia. Então quando nós chegamos no versículo 12, e madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. Olha o que Samuel faz. E madrugou-se Samuel para encontrar com Saul pela manhã. Eles disseram, Saul já chegou ao Carmelo. Falaram para Samuel, Saul já chegou ao Carmelo. Foi certamente alguém que falou ali para quem? Para Samuel. E Samuel certamente está o quê? Procurando a Saul, para declarar para Saul o que Deus falou para Samuel. Então disseram ali para Samuel, Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Olha só o que falaram para Samuel. Falaram para Samuel que Saul já havia chegado ao Carmelo. Falaram para Samuel, e eis que levantou para si um altar. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Escuta só, meu irmão, escuta. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, cumpri. Saul chega para ele, Samuel e diz, bendito sejas tu do Senhor. Aí Saul disse para Samuel, sabe o quê? Saul falou, sabe o quê? Saul falou para Samuel que ele cumpriu as palavras do Senhor. Veja,
Deus disse que Saul não cumpriu. Agora Saul está falando para Samuel que cumpriu as palavras de Deus. Deus não estava mentindo, porque a Bíblia diz: é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Saul está dizendo para Samuel que ele cumpriu a palavra de Deus, ou as palavras de Deus. Brincadeira, está aqui, ó. Quer ver? Olha, louvado seja Deus, aqui, ó. Santo é o Senhor, Rei da Glória. Está aqui, ó. Aleluia, Jesus. Já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu ao Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, né? Lá vem Samuel até Saul. E Saul lhe disse: olha o que Saul fala para Samuel: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. E Saul está falando para Samuel que ele cumpriu a palavra de Deus, sendo que Deus já tinha falado para Samuel que Saul deixou de seguir a Deus e não cumpriu com as palavras de Deus, e não cumpriu as palavras. E agora Saul está dizendo o quê para Samuel? Que ele cumpriu a palavra do Senhor. Está aqui, ó. Então disse Samuel, olha o que Samuel vai falar agora para Saul. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Em outras palavras, Saul, o que é que está acontecendo? Porque eu estou ouvindo, né, um exemplo, o barulho dessas ovelhas, ou balidos. Por que eu estou ouvindo o mugido dessas vacas aqui nos meus ouvidos? Me explica aí, Saul. Me diz, Saul, por que eu estou... Aleluia. Escuta só, meu irmão. Samuel estava ouvindo os seus ouvidos balidos de ovelhas, mugido de vacas. E então Samuel pergunta para Saul o que era aquilo. Samuel pergunta, pois, para Saul o que era aquilo que Samuel certamente estava ouvindo aonde? Nos seus ouvidos. Aleluia. Deus não havia dado uma ordem. E por que agora Samuel está ouvindo o balido das ovelhas e o mugido das vacas nos seus ouvidos? Se a ordem de Deus era para executar tudo, como é que Saul está falando para Samuel que executou a palavra de Deus, ou que cumpriu? Lembra que Deus falou lá para Samuel, claramente, que Saul deixou dele seguir, que Saul não cumpriu com as suas palavras, né? Saul disse para Samuel que cumpriu. Samuel disse para Saul que bolidos, pois, de ovelhas, né, são esses meus ouvidos. Ou seja, que barulhos são esses que eu estou ouvindo aqui nos meus ouvidos? De ovelhas, por exemplo. Esses mugidos das vacas aí, remungando. Ô Saul, as vacas estão remungando, eu estou ouvindo. As ovelhas estão fazendo barulho, eu estou ouvindo. O que é isso? O que está acontecendo? Um exemplo. Me explica um exemplo. Escuta aí, minha irmã. Escuta, meu irmão. Olha só. Aleluia. Santo é o Senhor. Está aqui, ó. E disse Saul. Olha o que Saul fala para Samuel. E disse, aleluia. E disse Saul. Santo é o Senhor. De Amaleque as trouxeram. Saul fala para Samuel que lá de Amaleque os homens trouxeram o quê? Certamente essas ovelhas que não eram para trazer, certamente essas vacas que também não era para eles trazerem. Então Saul está falando para Samuel que de Amaleque as trouxeram. Mas espera ainda, Deus mandou trazer? Foi isso que Deus falou para Saul? Foi assim que Deus disse: Saul, vai lá, né? Não destrói nada não, não acaba com nada não, não faz nada não. Um exemplo,
Pega lá os ovelhas e traz aqui. Pega lá umas vacas e traz aqui. Nada disso, Deus não falou assim. Mas Saul está falando para Samuel que de Amaleque as trouxeram. Peraí, meu irmão, minha irmã, sabe quem era o cabeça? No meio dos homens ali, sabe quem Deus colocou como cabeça? No meio dos homens, para orientar os homens, para conversar com os homens, para dizer para os homens como foi que Deus ordenou, para ordenar para os homens que a fizessem, como Deus disse. Deus colocou como cabeça, foi Saul. Deus colocou como cabeça, foi Saul. Dentre todos ali, quem foi ungido como rei, foi Saul. Isso mesmo. Dentre todos, quem foi ungido como rei, foi Saul. Aí Samuel pergunta para Saul, certamente o que era aquilo? Samuel estava ouvindo, certamente barulhos, as ovelhas fazendo barulho, as vacas certamente, né? Ou logo entrar com a palavra barulho também, ou seja, e tudo aquilo estava chegando no ouvido de Samuel. E Samuel já tinha ouvido Deus falar. Samuel estava triste ainda. Samuel ainda estava triste muito. Mas por quê, irmão? Será que Samuel estava triste por causa da decisão que Deus tomou? Ou foi porque Saul não executou a palavra de Deus como Deus ordenou? Qual foi o motivo da profunda tristeza de Samuel? Foi simplesmente pelo fato de que Deus rejeitou a Saul como rei? Ou foi aquela tristeza que veio sobre Samuel? Foi por causa, aleluia, que Saul não fez como Deus ordenou? Certamente Samuel queria que Saul executasse a palavra de Deus, como Deus ordenou que Saul executasse, porém Saul não executou, como Deus ordenou que Saul executasse. Então Samuel certamente ficou triste por causa disso. Talvez não foi nem tanto a questão de Deus ter rejeitado, não foi nem talvez por causa que Deus rejeitou Saul, um exemplo, mas talvez foi porque Saul não executou a palavra de Deus. Então Saul certamente dá a entender que cavou uma cova, e na cova que ele cavou, ele mesmo caiu nela, ou seja, deixando de seguir a Deus e deixando de cumprir as palavras do Senhor. Veja, minha irmã, veja, meu irmão, a importância de cumprir as palavras de Deus, ou a importância de obedecer às palavras ou à palavra de Deus. Então veja o que Samuel falou aqui, olha, está aqui, ó, aleluia, louvado seja Deus, santo é o Senhor, grande Deus. Então disse Samuel: que balidos, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos? Olha só, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, olha o que Saul fala para Samuel: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas. Ou seja, irmão, Saul está falando que o povo trouxeram essas ovelhas lá de Amaleque, trouxeram as vacas também. Por quê? Para o povo, aquelas ovelhas que eles trouxeram e aquelas vacas seriam as melhores que estavam lá. Peraí, né? Mas Deus não mandou trazer nem ovelhas e nem vacas. Muito pelo contrário, Deus mandou foi executar tudo, exterminar, acabar lá com tudo. E os homens trouxeram essas ovelhas, que para eles eram lindas. E os homens trouxeram essas vacas, que para eles eram lindas. E Saul deixou que os homens trouxessem
cabeça. O cabeça ali era Saul. Foi Saul. Foi Saul. Quem foi colocado como cabeça foi Saul. Quem recebeu a ordem de Deus foi Saul para cumprir. Aí então deixa que os homens façam. Esaú foi e deixou os homens fazerem isso. Trazer as ovelhas, para os homens eram as lindas ovelhas. Deixou trazer as vacas, para os homens eram lindas aquelas vacas. Mas, meu Deus, trazer ovelhas para oferecer a Deus, um exemplo, trazer vacas para oferecer ao Senhor. Peraí, Deus não mandou trazer nada. Se fosse para trazer, Deus tinha mandado trazer. Deus tinha dito para Saul: Saul, você traz as ovelhas mais bonitas para me oferecer. Um exemplo, traz as vacas mais bonitas. Só que Deus não mandou trazer nada de ovelha nem nada de vaca. Aleluia! Quando Deus manda trazer, sim, tem que trazer. Mas quando Deus diz não é para trazer, não é para trazer, é para obedecer. É simplesmente para obedecer. Saul certamente temeu aos homens. Saul temendo aos homens, certamente dá a entender que deixou de temer a Deus. Saul ouvindo os homens, dá certamente a entender que deixou de ouvir a Deus, que deu ordem para ele. Amado seja Deus, executar como Deus queria que ele fosse executado, o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser executada como Deus quer, como Deus manda, como Deus fala. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu penso. Não, porque se Deus diz pau, é pau, pau é pau. Se Deus diz pedra, é pedra, pedra é pedra. Deus disse, está dito. Deus falou, está falado. E Saul deixou de lado a palavra de Deus, que se tornou a gota d'água para que Deus o rejeitasse e Saul não se visse mais, para continuar reinando no meio ali do povo. Então veja só, para finalizar está aqui, ó. Saul ao Senhor, Rei da Glória. Então de Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas. Olha, Saul está dizendo que eles pouparam, né, o melhor das ovelhas e pouparam também o melhor das vacas. Não quiseram matar essas ovelhas e também não quiseram matar essas vacas. Então eles pouparam para trazer elas, sendo que Deus mandou trazer. Louvado seja o nome do Senhor, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha, Saul disse para Samuel que os homens trouxeram aquelas ovelhas, aquelas vacas, para oferecer ao Deus de Samuel. Tem, minha irmã, tem cabimento uma coisa dessa? Foi o que Saul falou, que eles trouxeram essas ovelhas porque eram lindas, para oferecerem a Deus, e essas vacas também. Agora, as ovelhas feias, eles mataram lá. As vacas, aleluia, as vacas feias, eles mataram lá também. Mas para eles, essas ovelhas que eles trouxeram eram ovelhas lindas. Então eles trouxeram, segundo Saul, para oferecer ao Deus de Samuel. Mas Deus não pediu para trazer nada de lá e oferecer a ele. O que Deus queria era obediência, a palavra dele, mais nada. O que Deus queria era obediência, a palavra dele, não eram ovelhas, não eram vacas. Não, porque se Deus quisesse ovelhas, sim. Se Deus quisesse vacas, sim. Deus queria, aleluia, era que eles, juntamente com Saul, ou Saul, juntamente com eles, cumprisse ou obedecesse a palavra de Deus como Deus ordenou. E aí eles traz, disse Saul, para oferecer a Deus. E as piores ovelhas, as piores vacas, eles destruíram totalmente, acabaram com todas lá. Mas essas não.
Impressionante, né? Aleluia. Parece ter cumprido um pouco das palavras de Deus, mas espera ainda. É necessário que se obedeça toda a palavra. Ou seja, Deus mandou eu dizer santo, santo, santo. Por exemplo, Deus mandou falar 3 vezes santo. Não é 2, não é 1, é 3. Então quando eu digo santo, 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 se foi assim que Deus mandou que eu fizesse, então sim, ok, Deus é glorificado. Mas por quê? Porque foi executado a palavra de Deus, como Deus falou, como Deus mandou, como Deus ordenou. Porém aqui foi diferente. Por incrível que pareça, aqui foi diferente. Quantas vezes nós não executamos a palavra de Deus como tem que ser executada? Quantas vezes nós não obedecemos a palavra do Senhor como tem que ser obedecida a palavra de Deus? Exemplo foi do que aconteceu com Jesus com relação à obediência dele. Foi obediente até a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou a Jesus soberanamente, dando-lhe a ele um nome que é sobre todo um nome, né? Glórias a Deus, por causa da obediência, que era o que Deus queria da parte de quem? Saul. Era o que Deus queria da parte de Saul, a obediência à palavra do Senhor. Porém, Saul, infelizmente, não obedeceu. Por não ter obedecido, resumiu o quê? Né? Foi a gota d'água para acontecer o que aconteceu com relação a não servir, para continuar sendo rei. Não serviu. Por quê? Como que Deus vai passar a ordem para o homem, para cumprir daquele jeito que Deus quer que cumpra? O homem é rei, não faz como Deus quer. Espera ainda, tem mais. Então vamos lá. Deus foi, fez o quê? Deus escolheu agora que Davi. Achei a meu servo Davi, segundo o meu coração. Saul vai ser substituído. Quem vai entrar é o rei Davi. Porquanto Saul deixou de seguir a Deus e não cumpriu as palavras do Senhor, Deus de Israel. Está aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome de Deus para todo sempre. Louvado seja Deus. Quer ver, meu irmão? Como é bom, meu irmão, obedecer a palavra de Deus. É muito bom obedecer a palavra do Senhor. Que vem aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, Santo Deus. Então disse Samuel a Saul: espera. Amém? E te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Samuel mandou Saul esperar, que Samuel ia declarar para Saul o que Deus tinha dito para Samuel aquela noite. E aí então Saul disse: declara, ou seja, fala, diz certamente o que Deus tinha dito para Samuel naquela noite. Samuel agora vai falar para Saul o que Deus havia falado para Samuel aquela noite. Samuel vai declarar para Saul o que Deus falou para Samuel com relação a Saul, com relação à decisão que Deus tomou em rejeitar Saul, ou em certamente dizer que ele não serve para ser rei. Escuta só. Santo é o Senhor, grande Deus. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. Isto é Samuel falando para Saul. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, louvado seja o nome do Senhor. Isso Samuel dizendo para Saul: não foste por cabeça, né, das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Porventura, Saul, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foi como cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Escute, Santo Deus,
e o enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, isso está Samuel dizendo para Saul, Samuel está declarando para Saul, né? Louvado seja Deus. E disse, vai, destrói totalmente a estes pecadores. Foi a ordem de Deus, Samuel está falando para Saul. Essa foi a ordem de Deus para quem? Para Saul. E agora Samuel está declarando para Saul estas palavras, né? Acerca do que Deus mandou que Saul fizesse. Olha, vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. É a ordem de Deus. E, né, pelejar contra o povo ali, né, até que eles, juntamente com Saul, ou Saul juntamente com os homens, aniquilasse todo o povo. Ou seja, destruísse totalmente, porque foi certamente o quê? Foi uma ordem. E não foi de um qualquer, não. Essa ordem foi da parte de Deus. Essa certamente foi a ordem que Deus deu para Saul. Bendito seja o nome do Senhor. Foi a ordem que Deus deu para o rei Saul. Santo Deus, para aniquilar, para destruir tudo, acabar com tudo. Inclusive essas ovelhas que os homens trouxeram para oferecer a Deus. Deus não mandou trazer, jamais Deus iria aceitar que eles oferecessem essas ovelhas para o Senhor. Essas vacas, Deus mandou que trouxesse. Jamais Deus iria aceitar que oferecesse essas vacas, por mais lindas que fossem, por mais belas que fossem essas vacas, por mais lindas que fossem essas ovelhas, porque provavelmente eram muito lindas mesmo essas ovelhas. Provavelmente eram muito lindas mesmo essas vacas. Eu posso acreditar, né? Eu posso acreditar que eram muito lindas. Porém, Deus não mandou trazer nem ovelhas, nem vaca, e nem muito menos oferecer a Deus. Muito pelo contrário, Deus mandou foi destruir tudo, acabar com tudo. Certamente foi a ordem do Senhor, né? E eles trouxeram. Então veja só, Santo é o Senhor. Isso Samuel está falando com quem? Samuel está falando com Saul. Samuel certamente está declarando o que Deus disse para Samuel quando, lá na noite. Na noite, quando Deus falou ali com Samuel ficou triste. Samuel está declarando para Saul, né? Dizendo para Saul que Saul, sendo pequeno aos seus olhos, Deus colocou o quê? Como cabeça das tribos de Israel, e ungiu o Senhor Deus ungiu a Saul como rei sobre Israel. Então vejam, quem foi que ungiu a Saul como rei? Foi Deus, sobre Israel, seu povo. Entendeu? Então Saul certamente foi colocado como chefe do povo, ou seja, como rei. Olha a posição de Saul, uma posição muito linda. Então, da parte de Deus, ele recebia certamente ele a ordem, né? E executava como Deus ordenava, porém, não cumpriu com a palavra de Deus. Por não ter cumprido, Deus foi obrigado a tomar certamente o quê? Essa decisão. Eu digo obrigado, é a forma de eu entender que Deus teve que tomar essa decisão em, certamente, não deixar mais que Saul continuasse sendo o quê? Rei sobre certamente o seu povo Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Então daqui, ó, grande Deus, santo Deus, santo Deus, aleluia. Porque pois não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, aleluia, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente, nós acabamos com todos os amalequitas, mas o rei nós trouxemos vivo. Certamente está Saul falando para quem? Para Samuel, que eles destruíram totalmente os amalequitas, porém o rei, eles trouxeram o rei vivo. Isso é Saul falando para Samuel. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas. E Saul dizendo para Samuel que o povo tomou do despojo ovelhas e vacas. Olha só, era para destruir, não era para tomar do despojo lá, nem ovelhas nem vacas, né? Além de ter trazido também o rei vivo, né? Glória a Deus. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava, né, condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal.
Olha, porém Samuel fala para Saul o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Escuta, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Está vendo? Samuel está falando para Saul: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também, né, tem rejeitado a ti, para que não sejas o quê? Rei. Por elas, tu rejeitou, Saul, as palavras do Senhor. Então, certamente Deus tomou a decisão, por você ter rejeitado as palavras do Senhor, o Senhor também tomou a decisão, rejeitou você, para que não sejas o quê? Rei. Está aí. Esse foi certamente o motivo do porquê Deus rejeitou a Saul como rei. Foi porque Saul rejeitou as palavras de Deus, e se rejeitou as palavras de Deus, e se rejeitou a palavra de Deus, então com certeza não servia para ser rei. Aí, foi isso que aconteceu, meu irmão. Foi isso que aconteceu, minha irmã. Louvado seja Deus. Nós não devemos jamais rejeitar a palavra de Deus, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Saul, por ter rejeitado a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou a Saul, para que Saul não fosse mais o quê? Rei sobre certamente quem? O seu povo Israel. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder, para a glória de Deus. Amém?